Você já ouviu falar da escola de samba Os Bambas, aqui de Ribeirão Preto? Não. Não que eu me lembre, nunca ouvi falar. Olha, eu já assisti muito desfile, já o conheço de nome. Já. Inclusive já frequentei. Sim, conheço. Sim, já até fui lá no samba, em algum ensaio. Você sabia que é a escola de samba mais antiga do país? Na verdade, não sabia não, cara. Não. Não, isso eu não sabia, tô sabendo agora. Eu não fazia ideia e se eu tivesse que chutar, eu ia chutar que é alguma do Rio de Janeiro. Sabia sim, que é a escola de samba mais antiga do Brasil. Sabia, tinha esse conhecimento, sim. Você acha que as pessoas sabem disso ou quanto essa informação pode ajudar na cultura do samba e principalmente das escolas de samba de Ribeirão? O que você acha que pode agregar a isso? Eu acho que as pessoas, a maioria, não sabem disso, né? Eles imaginam que provavelmente... De todas as pessoas que a gente perguntou, a Anelise Nogueira e a sua família foram as únicas pessoas que responderam que sabiam dessa informação. E acredite, a gente perguntou para muita gente. Olá, meu nome é Felipe Maia, sou dono da Babu Produtora e Agência há mais de 10 anos aqui em Ribeirão Preto. E há uns 2 anos atrás, meu sócio, Rodrigo, veio com essa informação de que Ribeirão Preto tinha a escola de samba mais antiga do país. Óbvio que eu desconfiei dessa informação no início, né? Todos nós ficamos meio assim, o Rodrigo acreditava e já veio com essa informação. Eu falei, vamos checar, vamos dar uma olhada, vamos estudar, pesquisar. E sim, né, a gente chegou que essa informação é verídica e que Ribeirão precisava saber sobre isso. Né? Como eu, que nasci aqui, e muitos dos meus colegas, enfim, eu sou do universo da música também, não tem ideia dessa informação. Todas as pessoas ficaram surpresas com essa informação tão valiosa. E acho muito importante a gente contar essa história para sanar essa dúvida. Ribeirão tem a escola de samba mais antiga do país? É o que você vai ver nesse documentário. Em agosto de 2022, eu fui convidado para vir num evento aqui no Teatro de Arena. Era a primeira ocupação aqui no teatro depois da pandemia. Foi um evento com diversas atrações culturais, diversas bandas, e eu, como de costume, trouxe a minha câmera para fazer alguns registros. Me chamou a atenção em algum momento que o Raiz Samba 6 foi se apresentar e junto com eles veio para o palco um senhor bem idoso, de chapéuzinho na cabeça, na cadeira de roda, e eu percebi que ele estava muito emocionado de estar ali. E eu fiz alguns registros dele, assim como eu registrei todo o evento, os outros integrantes da banda, mas eu fiquei com alguma coisa, uma impressão muito forte sobre aquelas imagens que eu tinha feito desse senhor. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver o material e fui procurar saber quem ele era e fiz uma pesquisa. E a primeira informação que eu achei dele era uma reportagem onde explicava quem ele era e dizia que a escola de samba mais antiga do país tinha sido fundada aqui em Ribeirão Preto. E eu fiquei bem surpreso com essa informação. Me aprofundei nessa pesquisa e desse dia em diante eu carreguei a vontade de contar essa história. Esse senhor que eu fotografei, que deu início para tudo isso, foi o Mestre Nascimento.
Olha, foi um prazer eu estar lá aquele dia no Teatro de Arena e o maior prazer foi conhecer vocês. E eu me sinto, assim, orgulhoso de poder fazer esse documentário junto com vocês, porque é pequena coisa, a minha história é pequenininha. São 82 anos de vida e, bem dizer, 76 anos em escola de samba, em carnavais. E eu me sinto realizado na vida. Se eu for amanhã, eu vou na paz de Deus. Eu me lembro muito bem quando os Bamba ensaiavam na rua Capitão Salomão com a Tamandaré, no terreno da Dona Otília, das Mangueiras. Ali na Capitão Salomão com a Tamandaré, era uma área grande, muitas mangueiras, e ali morava a Dona Otília, que cedeu o espaço dela para a escola de samba dos Bamba. Me lembro mais ou menos, eu estaria mais ou menos com 5, 6 anos de idade, mas eu lembro. Tive a oportunidade de acompanhar muito os Bamba, porque eu morava na rua Saldanha Marinho, e os Bamba foram ensaiar na rua Alves Cabral, ao lado do Correio, em frente ao Hotel dos Viajantes. Hoje, tudo extinto, né? Mas eu subia da Saldanha Marinho até na Alves Cabral e comecei a dar uns passos lá. E nessa época o mestre de cerimônia é o finado Brito, da família Brito, a qual eu tenho muito carinho pela memória do Brito, que ele me ensinou muitas coisas e me ensinou a ser responsável e homem também. Ensaiava no salão, ensaiava nesse salão da Alves Cabral, em frente ao Hotel dos Viajantes. Eu morava na rua Saldanha Marinho, era moleque, subi, ouvindo aquele barulho que para mim era coisa inédita, e fiquei gostando. Aí participei mais umas vezes, aí comecei a pular. Naquela época, né, pulava. E o finado Brito gostou de ver aquele moleque, mandou eu dar uns passinhos, não parei mais. Hoje eu não dou mais passo, né? Compreende? Hoje eu só dou pulo. Compreende? Mas estamos aí, desde criança, participando. Assim, uma coisa diferente, né, Bia? Aquele negócio batucando lá, aquele surdo, comprei aquelas caixinhas, pandeiro, agogô, aquelas coisinhas, tocando. Fiquei admirado, porque eu era criança, nunca tinha visto aquilo. Quando eu vi, me admirei. E agradeço até hoje de ter conhecido o samba através da escola de samba Os Bamba. Fico muito contente com isso até hoje. Nos Bamba mesmo eu era passista, eu, finado Lamparina, compreendo, que Deus o tenha. Nós éramos sambistas, nós naquela época falava que era abriala. Nós rodava a baliza, um pauzinho no meio dos dedos, jogava pro alto. Hoje não existe mais, né? Naquela época se chamava baliza, compreende? Os Bamba aconteceu mesmo por causa da elite, né? Porque a elite tinha o carnaval delas de salão. E a raça negra, nessa época, não tinha lugar. Então foi aonde que essa família Santos formou os Bamba, compreende? Ao qual a nossa classe de cor e migrou tudo para os Bambas, né? Foi aí que começou os Bamba como se deve mesmo. A gente agradece muito a família Santos. Não sei se ainda tem algum sobrevivente ou quem for sobrevivente, eu gostaria de cumprimentar, compreende? Que para mim foi o início da minha carreira também, o início da minha vida dentro do samba. O Carnaval de Ribeirão Preto, ele tem um primeiro momento que é um carnaval que veio como quase em todo o país, né? Existia no Rio, isso acabou sendo copiado porque era uma tradição portuguesa, que é o intrudo, que na verdade era uma pessoa com bumbo. O bumbo mais famoso do intrudo é o Zé Pereira lá no Rio de Janeiro, que vinha tocando e as pessoas vinham atrás se jogando coisas. Então jogava limão,
jogava ovo podre, e ele acabou se transformando numa questão violenta, e aí a polícia acabou impedindo e acabando com o intrudo. Isso no final do século XIX, segunda década do século XX, né? E Ribeirão também foi assim. Mas as pessoas iam para a rua no carnaval porque é a cultura brasileira que vinha se construindo, né? E em Ribeirão Preto foi dessa forma, até onde a gente sabe, até a chegada do Cassulé e do Cassino Antártica, aonde se começou a pensar numa manifestação cultural, digamos, menos portuguesa e mais francesa, né? Tanto o Carnaval de Salão, que ganhou bastante repercussão nesse período, e começou algumas manifestações. Chegou o carro, o automóvel, que não existia, porque o pessoal da elite não se dispunha a pôr pezinho no barro para sair, né? O pessoal mais simples da cidade, mais trabalhador, ainda conseguia ter alguma atividade de rua já, né? Que são os cordões na Baixada, que é em frente à estação do trem, né? Onde é o Mercadão, naquela região ali. E a elite, com a chegada do carro, começou a desfilar com os cursos, que são carros alegóricos de famílias ou de empresas, né? Com seus filhos, as suas filhas, com fantasias tradicionais do carnaval europeu, né? Colombinas, arlequins e coisas parecidas, né? Bilindrosas. Então nós temos os cursos e os cordões. Tudo em Ribeirão Preto acontecia de alguma forma na Praça 15 e na esplanada. Naquela época ainda não existia o Teatro Pedro II, na esplanada do Hotel Central, que é onde hoje é o Pedro II. Então, tanto os cursos quanto os cordões, os cursos vinham aqui começava a se efetivar o Higienópolis, um pouquinho antes da 9 de julho, ou no começo da 9 de julho, que a elite residia, e os cordões subiam da Baixada aqui para a Praça 15. Isso acabou se avolumando de tal forma que a prefeitura precisou intervir, porque eles se encontravam aqui e batiam de frente, porque um ia para um lugar, outro ia para o outro. A prefeitura criou, então, através do serviço de trânsito, né, os carros, na verdade o serviço de trânsito ele se preocupava com carroças, né, os carros estavam chegando, mas ele teve que colocar uma mão de direção que foi no sentido horário na praça. Então, cursos ou cordões, viessem de onde viessem, para entrar na Praça 15 deveria ser pela Visconde Aouma ou pela Barão das Amazonas. E para sair, tinha que ser pela Duque de Caxias com Álvares Cabral aqui, na sequência onde está a Biblioteca Altino Arantes, certo? Era a Biblioteca Junqueira hoje, né? Naquela época Altino Arantes. Então, o sentido tinha que ser horário. Eles podiam ficar na praça o tempo que fosse, mas o desfile tinha que ser horário, e as apoteoses de apresentações eram na esplanada do Hotel Central. Então, dessa forma o carnaval foi se efetivando, foi se integrando, né? Nós tínhamos uma prática muito interessante, que se perdeu com o tempo, mas hoje ela é feita pela Corte Real de Momo, do Rei Momo, mas era as embaixadas dos cursos e a embaixada dos clubes, que eram poucos, né? Fosse de que nível de classe social fosse, eram formadas comissões que visitavam os outros. Então havia começou uma integração a partir daí. E a partir do encontro na Praça 15. Então o que era diversos carros alegóricos de famílias diferentes, independentes, e de cordões, de grupos independentes, o grupo da Vila Virgínia, o grupo da Vila Tibério, o grupo do Convento dos Campos Elíseos, estavam incipientes ainda na existência, né? Começaram a formar um todo só, vamos dizer assim, pouco delirantemente, mas todo só, na Praça 15, no sentido horário. Esse todo ele foi encorpando, né? Encorpando para as proporções da época. Logicamente, isso não tem nada a ver com o que o carnaval, com o passar dos anos, se tornou, né? Mas aí a população que tinha o hábito do carnaval de salão, já estava criando esse hábito do carnaval de salão nos locais que ainda começavam a ter carnaval de salão, para além da rua,
eles começam a vir para a Praça 15, assistir ao desfile dos cursos e dos cordões, depois ir para o salão. E aí, o que aconteceu? Alguns desses cordões foram se somando, foram ganhando corpo, e se sentiu, as pessoas que lideravam esse movimento na época, o pessoal entendeu que seria interessante institucionalizar isso. Aí, duas famílias que tinham a liderança desse processo, que é a família Santos e a família Manso, resolveram marcar uma reunião e sentaram para discutir o assunto. Essa reunião ela aconteceu no dia 10 de março de 1927, num lugar onde hoje está a esquina da Rua Capitão Salomão com a Rua Tamandaré, que não existiu, nenhuma das duas. Né? Ali era uma grande mangueira, e eles fizeram essa reunião lá, puseram cadeiras debaixo da mangueira, e a reunião aconteceu ali. E aí nasceu a Sociedade Dançante, Familiar Dançante Carnavalesca dos Bambas, que é, até onde se sabe, a primeira agremiação carnavalesca institucionalizada que passou a existir no país. Até então, nós tínhamos no Rio de Janeiro bastante movimentos, desde a abolição da escravatura na Praça 11, o samba nasceu na Praça 11 no Rio de Janeiro, e os grupos de carnaval, né, o carnaval sempre foi muito efervescente no Rio de Janeiro, mas ninguém pensava em construir uma ONG, né? E aí a gente tem, até hoje, o que se conhece, a primeira agremiação carnavalesca institucionalizada são os Bambas, em Ribeirão Preto. A gente conhece essa história, eu particularmente conheço a história dos Bambas através do seu santo e do senhor Geraldo José Miguel, que também foi um antigo presidente da Escola de Samba Bambas. O que eles sempre nos contaram é que foi uma reunião entre famílias, foram duas famílias, família Manso e família Santos, que se reuniam no quintal de casa, nos Campos Elíseos, lá perto do Colégio Industrial, da ETEC. E lá eles faziam reuniões, né, regado a samba, a diversão do modo geral. E ao mesmo tempo, isso data de 1927, que eles contavam, né, 1925, 26 e 27, que firmaram realmente a sociedade, como eles falavam antigamente. Porque o que acontecia? Antigamente, os negros aqui em Ribeirão Preto, eles eram proibidos de frequentar clubes sociais e, ao mesmo tempo, eles não tinham um lugar para brincar carnaval, porque já existia esse carnaval que a elite de Ribeirão Preto fazia, que era os clubes sociais, até mesmo dentro, acho que do teatro. Existia um teatro lá na Praça 15 que se fazia muito baile de carnaval. O Grande Hotel fazia carnaval, tinha essas entidades que faziam carnaval, mas era um carnaval direcionado para o pessoal da sociedade de Ribeirão Preto, não para a classe operária e a classe negra de Ribeirão. Então, o que eles faziam? Eles faziam esses movimentos à parte, né? Dentro da localidade deles. No caso dos Bambas, lá nos Campos Elíseos, que era considerado um bairro fora do eixo do centro da cidade, que a cidade ela começava lá da Rio Branco e ia até a 9 de Julho. Diz que aquele era o grande eixo de Ribeirão Preto. E o eixo principal era a Praça 15, lá, juntamente entre a General e a Duque de Caxias. Então, o que nos contavam era isso, que aí eles começaram a fazer esse movimento, até efetivamente eles formarem a Sociedade Dançante Familiar Bambas, que é interessante, né? Porque a gente até perguntava, por que familiar? Ele falou, porque existia outros tipos de movimentação carnavalesca que necessariamente não eram feitos por famílias. Eram, assim, pessoas que se fantasiavam. Tem ainda essa tradição até no Rio de Janeiro, os famosos bate-bola, que os pessoal se fantasiava e saía batendo nas pessoas, pegava umas bolas, ia batendo, jogava, o pessoal falava antigamente de lança-perfume, que na verdade era água de cheiro, mas não era uma água de cheiro bom, era uma água de cheiro ruim.
Eles misturavam tudo, desde estrume, que misturavam nessas águas e saía jogando nas pessoas. Então, o familiar vem da conotação de que nós não somos esse tipo de pessoas que vão pular o carnaval dessa maneira. É um carnaval feito em família, onde participava desde os mais velhos até as crianças. A nossa elite tinha os bailes famosos dele em lugares para eles, para nós não. Então nada melhor do que uma escola de samba para unir a nossa raça, que naquela época era preto mesmo nas escolas de samba, era diretoria preta, sambista preto, fascista preto, era tudo negro, a maior parte, compreende? Você vê, a gente era até criminalizado naquela época, porque todos os pretos que saíam na escola de samba, ou era pingaiada, ou era ladrão. E não era nada disso. Era um grupo de pessoas que se unirem para curtir o carnaval junto no lugar apropriado que foi feito para as nossas pessoas de cor. Com o passar do tempo, na verdade 1 ano depois, surgiu no Rio de Janeiro a ideia de um tipo de agremiação carnavalesca, e na verdade um tipo de espetáculo carnavalesco, um tipo de movimento carnavalesco, nós não tínhamos agremiação ainda. Aí em 28 se institucionalizou no Rio duas agremiações. A Deixa Falar, que depois virou a Escola de Samba União da Ilha, e a Estação Primeira de Mangueira, ambas com uma ideia que surgiu num bate-papo de sambistas, num bar em frente a uma escola normal, né? Eles conversando sobre samba, sobre música, sobre dança, enfim, se encontravam, né? Provavelmente mais a velha guarda, porque já estava mais aposentado, e em frente à escola eles viram um movimento de entra e sai das alunas, né? E aí, falando sobre samba, alguém lá teve a luz, falou, nossa, esse nosso trabalho, que eles estavam discutindo exatamente como organizar esse trabalho que eles tinham de carnaval, poderia ser uma escola de samba, em vez de ser uma escola normal. Escola de samba, porque diz a história que eles se reuniam numa praça que era em frente a uma universidade. E aí, quando as pessoas comentavam, mas o que vocês estão fazendo lá? Não, nós estamos estudando. Lá é uma escola de samba. Porque o pessoal ficava brincando com eles, assim, não, e a gente estuda samba lá, porque a gente toca, faz samba enredo, escola de samba. Aí acabou pegando esse jargão de escola de samba, porque na verdade eram todas cordão, como nós. Uma escola onde a gente vai ensinar o samba para as gerações novas. Essa ideia ganhou corpo, ainda só como uma ideia de nome, da agremiação, do movimento ainda, né? Isso acabou institucionalizado lá também nas duas, na Deixa Falar e na Estação Primeira de Mangueira. Depois vieram todas as escolas de samba tradicionais do Rio de Janeiro na história do Carnaval do Rio. Mas até então não se tinha uma ideia que, tá, uma escola de samba é um movimento cultural carnavalesco de samba que ensina samba, ponto. Não tinha nenhuma ideia, tá, e vai apresentar na rua como? Aos poucos, tudo que existia de carnaval, de samba, de tradição de escravidão, né, de cultura negra, foi se agregando a essa ideia. E aí foi sendo construída a ideia do que é uma escola de samba hoje. Mas eu acho que para Ribeirão Preto, na década de, eu não sei se foi 31 ou 33, que quando os bambas oficialmente ele desce pelas ruas fazendo cortejo de carnaval, eu acho que começa a entender que poderia se fazer algo que também a população, do modo geral, participasse de uma maneira lúdica, de brincadeiras, tipo assim, você poderia participar brincando e ao mesmo tempo algo que solidificasse uma cultura, porque acabou sendo cultural, né? Porque o Bambas começa a descer em 31, 32, 33 já surge uma outra escola de samba, que eram os meninos e meninas lá de casa, quer dizer,
o Bambas acabou incentivando outros grupos a se formarem também para fazer o mesmo sentido. E isso daí teve uma influência muito grande do Rio de Janeiro. Porque as pessoas falam assim, não foi São Paulo? Não, não foi São Paulo. Ribeirão Preto teve influência, o Carnaval de Ribeirão Preto teve a influência do Rio de Janeiro. Por que Rio de Janeiro? Porque o Caçulé era um antigo, como se fosse um promotor hoje, né? Ele promovia eventos para a alta sociedade e ele era um francês. E ele veio do Rio de Janeiro. Como o Ribeirão Preto era um polo da cultura cafeeira, então tinha coronéis. Então, geralmente, esse pessoal vem atrás de quem tem dinheiro, né? Para fazer os investimentos dele também, no caso dele, na área cultural, que ele começa a fazer os bailes de Ribeirão para a sociedade, do modo geral. E aí ele traz a cultura do carnaval, e ele traz já a cultura do carnaval do Rio. Então, o Ribeirão Preto teve essa influência muito grande. Tanto é que Ribeirão Preto nunca teve influência do Carnaval de São Paulo. Quando se fundou, em 1927... tem o Estatuto dos Bambas registrado em cartório, tem a palavra contada em alguns livros, inclusive do Prisco Prates, tem um outro jornalista também que fez a história de Ribeirão Preto, eles contam histórias, fazem história de como que era. E aí, de fato, o registro começa a ter, que é o que me falaram, mas eu particularmente não vi, a partir quando se tem o primeiro desfile de escola de samba de Ribeirão Preto mesmo, com meninos e meninas lá de casa, Bambas, e depois mais para frente outras escolas que foram surgindo, né? Que são tudo dissidência dos Bambas. Então, é basicamente isso. Aí, a partir da criação dos Bambas, o carnaval de rua começa a acontecer de uma forma mais estruturada, e aí a gente tem uma série de mudanças nas décadas seguintes, a partir dos Bambas. Aí o Bambas, no carnaval de rua, passa a ser a referência do carnaval de rua de Ribeirão Preto. O carnaval de rua era o Bambas 27 para frente, era o Bambas. E o pessoal da Vila Virgínia, que provavelmente era o pessoal do cordão da Vila Virgínia na época da Baixada, rompeu com a diretoria que estava lá e criaram uma segunda escola de samba em Ribeirão Preto. Aí já a escola de samba, que é os meninos e meninas lá de casa, tão famosos quanto os Bambas. E aí nós passamos a ter duas escolas, a escola de samba dos Bambas e a escola de samba dos meninos e meninas lá de casa. Não demorou muito para que eles começassem a disputar. Ainda não era uma disputa oficial, mas começaram a disputar, e assim foi. Depois veio uma divergência lá entre uma diretoria lá e outra. Foi fundada uma nova escola de samba, meninos e meninas lá de casa, pelo Joaquim, pelo Geraldão Januário, e por vários, Beto Carioca, e por muitos componentes. Aí formaram também os meninos, então separou. Eram as duas escolas de samba mais antigas de Ribeirão Preto, Bambas e meninos e meninas lá de casa. Os meninos lá de casa, quando acabou essa fusão deles com os Bambas na Tamandaré, com a Capitão Salomão, eles vieram para Rua José Bonifácio, entre meia Duque de Caxias e General Osório. E ficava perto de casa também, quer dizer, eu ficava dividido, compreende? Que eu morava no Saldanha Marinho, de subir para Alves Cabral ou de descer para José Bonifácio. Mas eu acompanhava as duas. Mas o meu coração, nessa época, era Bambas. Aí nós, nos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50, acho que no começo dos anos 50, nós tivemos a Escola de Samba dos Aliados, também de uma ruptura. E aí nós passamos a ter 3 escolas. Essas escolas disputaram ferrenhamente quem era a melhor. Até o final dos anos 50, começo dos anos 60, essas 3 escolas disputavam, tinham muito respeito pela Bambas por conta da idade e toda a situação, mas quem era Bambas, quem era meninos lá de casa, meninos lá de casa, e quem era aliados, era aliados, não tinha conversa. Aí, em 1965, chegou a Ribeirão Preto a família Penaforte Caldas Durão.
um empresário do Rio de Janeiro, que participavam do Carnaval do Rio de Janeiro, que vieram para Ribeirão Preto, provavelmente procurando melhorias do empreendimento. O empresário Raimundo Penaforte Caldas Durão, que era o pai dessa família, abriu uma loja comercial de rolamentos em Ribeirão Preto, na Avenida Francisco Junqueira, mas ele e a família eram apaixonados pelo carnaval. Então, muito rapidamente, eles se enturmaram no Carnaval de Rua de Ribeirão Preto e criaram a Escola de Samba Acadêmicos da Vila Paulista. Eu fui mestre de bateria da Escola de Samba Acadêmicos de Vila Paulista, com 14 anos, né? Como a escola do meu pai parou no Carnaval, desfilou 12 anos e parou. Aí eu estive fora de Ribeirão, tive uma passagem em Bauru e fui convidado pelo Bento, né, para ser mestre de bateria dos Bambas em 84. Seu Santo, finado Seu Santo, Bento. Praticamente eu nasci na escola de samba, né? Isso aí já é o DNA. Meu pai, sambista, fundador do Arranco do Rio de Janeiro, portelense. Eu tô no Carnaval de Ribeirão Preto desde criança, cara. Praticamente desde quando eu nasci. Tô com 66 anos. Primeiro desfile meu eu tinha 4 anos de idade. Na Esplanada de Pedro II, Acadêmicos da Vila Paulista. E depois que o meu pai colocou a escola de samba aqui, registrou como Escola de Samba Acadêmicos de Vila Paulista, aí o Carnaval de Ribeirão Preto se tornou, né, as escolas ser chamado de escola de samba, né, que era cordão. Na realidade, o pessoal daqui, as baterias daqui, elas, por exemplo, os instrumentos eram uns instrumentos difíceis. Por exemplo, os bambas tinha tambor, e dali eles faziam os instrumentos, tinha que esquentar os instrumentos para poder o couro esticar. O meu pai já trouxe uns instrumentos já modernos, diferenciados, uma afinação, como se fosse de hoje, né? Um instrumento atual, em condições de você realmente tocar e tirar o som, né? Por exemplo, os bambas, foi a primeira bateria a ter uma ala de 26 tamborim, que não tinha tamborim aqui, as escolas de samba. E eu implementei o tamborim. E trouxe a batida do Rio de Janeiro, né? Tamborim, repenique, malacacheta, né? Pessoal, aqui as escolas aqui tinha muito surdo, era muito grave. Não tinha assim uma harmonia de instrumentos. Então era difícil, realmente era difícil. Você pegar um batuqueiro, um ritmista e ensinar uma batida diferente. Era difícil. E eu consegui fazer isso, mas com uma rapaziada mais nova, né? E essa rapaziada mais nova, por exemplo, o Acácio era meu primeiro repinique. Hoje o Acácio se pode se considerar um mestre de bateria também. Evolucionou, realmente deu uma melhorada nas baterias aqui de Ribeirão. Eu era um tipo de sambista diferente, não que eu era o bom, mas eu era diferente, sambava bem, tinha diversas coisinhas que eu fazia e peguei amizade com muitos dirigentes de escola de samba que me ensinaram muitas coisas depois. Pelo finado Carlinho Durão, que Deus o tenha. Esse foi um grande incentivador das escolas de samba de Ribeirão Preto. Ele trouxe novidades que nós aqui do interior não sabíamos. Ele trouxe do Rio para nós muitas coisas. Essa escola de samba, acadêmico de Vila Paulista, era do pai. O presidente era o Raimundo Fortes Caldas Durão. Mas o Carlinho Durão era o carnavalesco dessa escola de samba. Que época boa, foi muito bom. Alguns desenhos, né, enredos que não foram para a avenida, né? Aí. Esses são os desenhos do meu pai.
Eram esboços de fantasias que acabaram por sendo efetuadas. Então. Isso, não foi para a avenida. Aí, você vê carro alegórico. Né? Aqui, esse era meu velho. Aí. Esse aqui foi em Cravinhos. Esse aqui, esses desenhos aqui era para a avenida, para a Rua 15. E a rodoviária, né? Ele fazia a decoração da rodoviária, porque lá eles faziam o carnaval para o povo, né? O carnaval de graça para o povo. Mas são enredos que tá aqui até hoje, nunca foi para a avenida. O Acadêmicos de Vila Paulista, quando chegou, encontrou as escolas de samba organizadas estruturalmente naquela história de Ribeirão Preto de 27 até os anos 60. Aí eles trouxeram os ensinamentos para os dirigentes do carnaval, para os carnavalescos, do que era uma escola de samba, como estava consolidada uma escola de samba lá no Rio de Janeiro. A família Durão trouxe essas informações para o Ribeirão, sentaram, aprenderam, puseram isso num papel que eles chamam de carta de samba, assinaram um protocolo de intenções, e as escolas de samba de Ribeirão Preto se reorganizaram em cima dessa carta do samba. Por isso o vínculo estrutural com o carnaval de rua e escola de samba do Rio de Janeiro. Quem ousava desafiar o Acadêmicos de Vila Paulista tecnicamente era o Bambas, o Meninos e Meninas lá de casa e o Aliados. Desde 1957. Seu Santo, mais um carnaval chegando. Coração preparado? O coração está sempre preparado, né? Porque o carnaval é a coisa mais gostosa que tem em cima da terra. Para mim, era o futebol e o carnaval. Seu Santo, Bambas é uma das escolas mais antigas até do Brasil. Já sofreu algumas dissidências, dela nasceram outras escolas, mas é aquela que mais resiste, né? Existia um compromisso muito sério do Seu Santo com os Bambas. A gente percebe o nascimento de embaixadores, esse compromisso sério, e a mesma coisa o Seu Santo tinha. O Seu Santo ficou 60 anos dentro da escola, e ele carregava esse bastão com muito orgulho. E ele falava a preocupação dele de passar para as pessoas que estavam próximas a ele, né? Particularmente, meu pai não gostava que a gente fosse para o universo de escola de samba. Meu pai, ele era mais da área social. E a gente começa a ir para a escola de samba quando a Adra faz o movimento de sair numa bateria de escola de samba. Então, a Adra, minha irmã mais velha, ela foi a primeira mulher a entrar na avenida portando um instrumento. Ela foi com chocalho. Então, quando ela começa a ir, isso daí foi em 1986, 85, ela sai num desfile de escola de samba tocando chocalho. E nesse meio tempo, essa turma da escola de samba, quando a gente fala Seu Santo, Geraldo José Miguel, Nascimento e outros, eles faziam parte da Sociedade Negra de Ribeirão Preto e faziam parte do Clube José do Patrocínio, que foi o primeiro clube negro de Ribeirão Preto. E eles eram diretores desse clube também. Então era assim, escola de samba era um universo e o clube era outro universo. O clube era onde levavam as famílias e a escola de samba é onde tinha, na época de carnaval, que começava toda a efervescência. E quando a Adria começa a entrar na escola de samba, o seu Geraldo José ele faz o convite. O José do Patrocínio cedeu ao GT para os Bambas ensaiar, porque os Bambas não tinha sede, né? E aí teve Seu Santo, Geraldo José Miguel, conversou com a diretoria, e aí a diretoria cedeu o espaço, o salão lá da UGT, para os Bambas fazerem os ensaios. Então a gente começa a ter esse primeiro contato, pelo menos eu, minhas irmãs, a Adria. Aí eu fico bastante apaixonada por isso, porque eu já fazia teatro, porque a gente já vinha do universo do teatro Travessia. Aí eu falei, interessante, porque eu só vi o espetáculo na avenida, que minha mãe gostava muito de levar a gente para ver escola de samba. Então, assim, o espetáculo na avenida eu via. Aí, em 79, 80, eu vou fazer faculdade em São Paulo.
Aí lá eu tenho um contato maior com a escola de samba, porque lá já era um pouco diferente. Lá a inserção, vamos assim dizer, da sociedade dentro de uma escola de samba já era diferente do interior. E aí em Ribeirão eu falei assim, quando eu volto para Ribeirão eu falei, por que não escola de samba? Aí seu Santo faz o convite, você quer vir junto com a gente? Aí eu começo a participar dos bambas. 87, 88, aí eu já pulo para dentro dos bambas. E o seu Santo era aquele líder, é um líder nato, né? Acho que os líderes, como o seu Santo, como o Nascimento, é aqueles líderes que nascem para liderar, para envolver as pessoas. E o seu Santo era essa pessoa, ele era um apaixonado pelo carnaval, e ele levava no peito essa cultura e levava com muita seriedade. Porque ele mesmo falava para nós, é uma cultura e a gente tem que respeitar. Então, porque carnaval de escola de samba existe todo um alinhamento da cultura. Porque as pessoas acham que é só pôr um grupo de gente pulando lá na avenida, umas mulheres peladas e tá tudo bem. Não. Escola de samba tem princípios, né? Escola de samba tem um ritual. É como se você entrasse numa igreja, num terreiro, você vai ver o reizado, tudo tem todo um histórico. O porquê tem a comissão de frente, por que tem a velha guarda, por que tem mestre-sala e porta-bandeira. E tem todo um ritual. Por exemplo, a autoridade máxima de uma escola de samba lá não é o presidente, é esse daqui, essa é a autoridade máxima. A escola de samba ela nasce em torno do pavilhão. E mestre-sala e porta-bandeira eles são os guardiães. Então, toda vez que você entra, o presidente, depois da bandeira, que não é bandeira, é pavilhão para nós, vem o presidente. E quando a gente chega numa escola de samba que tem esses princípios, a primeira pessoa que eles reverenciam com o pavilhão é o presidente. A galera que trabalha comigo aqui tira bastante sarro porque eles me chamam de herdeira, eu sou herdeira. Eu tive o privilégio de nascer num berço extremamente musical. Sou filha de um grande mestre de bateria e percussão aqui, que é Deva Mille. E minha história na percussão começou, na música, começou com ele. Começou trabalhando com crianças e adolescentes na periferia, fomos estudando e aumentando os projetos. Aí nasce a Laboratuque, lá no começo da década de 90. E nesse processo aí são 30 anos de trabalho com crianças e adolescentes em Ribeirão Preto, em toda a região, com percussão em sucata. Além de tocar em algumas bandas, né, ter uma outra história. Mas é porque o carnaval se trombou com a gente aí. Eu estava dando aula no núcleo do Horto, para as crianças do núcleo do Horto, e um dos meninos do Horto que a gente conhece desde criança, que é o Cauê, entrou na bateria da Camisa 12. E um dia ele falou, tia, você não quer ir lá conhecer a bateria? E fomos eu e minhas irmãs. Foi uma vez, foi um dia só. A gente pisou na bateria, a galera já chegou, quer experimentar, quer tocar, que não sei o que. A hora que eu vi, eu não sei nem como explicar. A hora que eu vi, eu já estava no desfile, já estava trabalhando no barracão, já estava totalmente envolvida. E foi assim mesmo, através de um aluno, né, de um adolescente que estudava comigo, que falou, ai tia, você tem que ver, é tão legal, vamos lá. Ensaio na rua, Camisa 12 não tinha quadra, ensaio na rua, dentro da comunidade, bateria tinha 40, 50 ritmistas, o samba pegando. Naquela época tava o mestre Bica, que é um cara foi um cara muito famoso aqui na direção das baterias de Ribeirão. E assim, no carnaval, por mais que tenha rivalidade, todo mundo se encontra, todo mundo conversa nas reuniões, existiam algumas assembleias, mas enfim, a gente se encontrava em vários lugares, em várias situações. Então sim, muitas vezes a gente bateu altos papos e tal, mas eu acho que o mais importante aí é ter tido contato com o seu santo, né, conversar com ele. Eu chegava com o chapéuzinho dele, falando baixinho e tal, e vários assuntos. Ele passava pelo barracão só para dar uma olhadinha, saber se estava tudo bem, se a gente estava precisando de alguma coisa. E sempre com uma história legal para falar, ó, isso aqui não está dando certo, mas calma, que vai dar, se der um pepino ali, a gente conserta de lá, tal. A gente se encontrava para prosear mesmo.
E sempre foi muito, é muito rico, né, gente? É a ancestralidade. Tanto o seu santo, como conversar com o seu nascimento hoje, como conversar com a Tica, a Ádria. São muitos baluartes do carnaval aqui que a gente sempre trocou muita ideia. Para quem não conheceu, para vocês que não conheceram os Bambas, a gente começou a ter uma quadra mesmo a partir de 2005, 2004, 2005, que a gente efetivamente teve uma sede. E aí os Bambas começou a ocupar aquele espaço que a gente tem até hoje, que é lá na rua Capitão Salomão. Aí a gente, entre aspas, ganhou esse espaço, aí a gente pensava, vamos fazer o que aqui dentro? Vamos fazer igual Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui eles fazem feijoada, roda de samba. E em 2010, a gente ganhando como ponto de cultura foi muito importante, porque aí alavancou, né? Pra gente foi um alavanco, porque a gente sabia que a gente tinha uma verba mensal para efetuar o trabalho que foi durante 3 anos, que foi efetuado o ponto de cultura em Ribeirão Preto, os pontos de cultura, e o Bambas era um deles. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha a preocupação de fazer com que a escola girasse dinheiro, porque a gente tinha o nosso espetáculo de carnaval. Aí a gente começou a pensar assim, se a gente tem um espaço, a gente pode promover coisas aqui dentro e angariar dinheiro. E é o que os Bambas começou a fazer. Eu acredito que a gente foi muito feliz nas coisas que nós fizemos lá. Fizemos muito show, fizemos muita roda de samba, fizemos concursos lá dentro. E realmente ele dava um resultado financeiro. Teve show lá nos Bambas que tinha 2.000 pessoas lá dentro. Tinha concurso de rainha de bateria que você tinha que fechar a porta porque não dava para entrar gente. Eu penso assim, a gente estava fazendo mais ou menos imitando o que se faz Rio, São Paulo, mas que Ribeirão Preto eles passaram a questionar, porque disseram que não era essa a finalidade. Então a gente não entendeu qual era a finalidade, então. Os Bambas eu fui convidado em 84 para assumir a bateria dos Bambas, né? De 84 para cá, eu fiquei, até o último ano que teve o carnaval, eu fiquei 2 anos fora dos Bambas, né? O Acácio assumiu a bateria, depois o mestre Bica saiu dos embaixadores e foi para os Bambas. E no ano seguinte, eles me chamaram de volta para os Bambas. E depois acabou o Carnaval de Ribeirão. Aí o Carnaval começou a crescer, houve um investimento da Prefeitura no Carnaval. Ele ganhou corpo sob o aspecto de espetáculo também. Era uma disputa com Batatais isso, porque Batatais tinha o inverso, não tinha a técnica de carnaval, mas tinha o espetáculo. Nós conseguimos desenvolver uma série de coisas e o carnaval cresceu, até que chegou no governo Darcy Vela em 2011, 2012. Teve 2 carnavais grandiosos, talvez os maiores carnavais, sob todos os aspectos, técnico, de entretenimento, de público, o carnaval precisou sair da Costa e Silva, não cabia mais na Costa e Silva, ele cresceu tanto que ele não cabia mais, ele teve que voltar para a Via Norte, depois ele foi para a Avenida Mogiana, onde ele ficou, cresceu e morreu na Avenida Mogiana. Hoje, Ribeirão Preto deve estar fazendo 13 anos que não tem mais carnaval de rua, mas tem que ser divulgado porque através dos Bamba, foi aonde que vieram todas essas escolas de samba que mostraram que Ribeirão Preto existia o carnaval. A gente tem que agradecer muito aos Bamba nisso daí, como eu agradeço. Eu peguei o final do carnaval, né? Eu me envolvi com o carnaval em 2009, 2010, aí já era quase, estávamos caminhando para o final aqui em Ribeirão. E o movimento de samba sempre foi muito forte, muito rico na periferia. Samba, né? Sempre foi muito rico na periferia e mais limitado do meu ponto de vista, aos guetos de carnaval, as comunidades que estavam ali funcionando e que se mantinham durante o ano todo. Eu acho que esse movimento, essa realidade de Ribeirão hoje, que é um cenário riquíssimo de samba, que a galera fala o samba 016, tem muita composição, tem muito grupo nascendo, tem coletivos trabalhando. Eu acho que essa galera são os órfãos do carnaval.
Eu acho que a galera estava compondo samba enredo, estava trabalhando para a escola e acabou ficando meio de lado ali, né? Eu ouso dizer que o movimento mais pontual nesse sentido foi o do Samba do Opinião, que começou com a Grécio Costa e com o Mano Regis, que concentrou essa coisa na composição, mas eram os caras que já estavam trabalhando com o carnaval. Então, eu costumo dizer que essa realidade hoje em Ribeirão custou muito trabalho, muito empenho de todo mundo estar envolvido com o samba, com os grupos daqui, mas são os órfãos do carnaval. Olha, essas rodas de samba aqui em Ribeirão, realmente o João Rossi está fazendo muita falta, viu? E eu já toquei cuíca lá com o pessoal do 61, de vez em quando estou no Chorinho também, dou uma canja. Eu fui convidado pelo Agrício no Dia Nacional do Samba, fizemos um puta de uma roda de samba lá no Chorinho, você entendeu? Então, o pessoal lá do Relógio, o Samba de Opinião, e esse pessoal do Relógio, eles são muito bons, viu, cara? Que atrai muita gente ali naquele Samba do Relógio. É uma maravilha aquela roda de samba deles. E isso é o que faz o samba viver aqui em Ribeirão hoje. Já que não tem as escolas de samba, tem esse pessoal que faz essas rodas de samba aí. E eles não podem deixar o samba morrer. São eles que estão segurando o samba em Ribeirão hoje. O final do carnaval, ele custou muito caro para todas as comunidades, onde haviam escolas de samba. Algumas escolas de samba sempre foram mais fortes, outras estavam começando ainda, eram escolas novas, mas que estavam já envolvendo a comunidade. São vários pontos aí. Primeiro, envolver a comunidade em um objetivo que traduz a realidade delas. O segundo, o carnaval gera renda, colocava a mulherada para trabalhar como costureira, pessoal para construir carro alegórico, ia gente para barracão. Por menos grana que a gente tivesse, a gente movimentava um mercado cultural ali muito legal. E a informação e levar adiante a cultura de cada um ali, né? Então eu acho que esse é o maior prejuízo, deslegitimar um movimento extremamente rico, poderoso e empoderador. Então eu acho que as comunidades perderam muito, foi um retrocesso muito grande a partir desse fim do carnaval, não, dessa interrupção do carnaval. Eu acho que o poder público poderia ter um pouquinho mais de cuidado e zelo com essa cultura nossa, de sentar com a gente e falar assim, o que vocês querem, para a gente, pelo menos, ter um modelo mínimo dentro da cultura de vocês. Porque pode ser que vocês falem assim, mas são só 2 escolas de samba. São 2 escolas de samba que estão tentando sobreviver. De repente, se o poder público faz uma abertura, as outras que estão lá em stand-by, elas podem renascer, elas podem ressurgir. Vai depender do que vai ser oferecido para nós em termos de estrutura. E eu estou ansioso por isso, né? Porque um sambista fora da avenida é um sambista morto. E tem tanta coisa ainda para ser feita no carnaval, para mudar, para melhorar. E essa falta de carnaval aqui em Ribeirão, eu, sinceramente, eu tô ansioso para que isso volte, né? Porque eu, como mestre de bateria, tenho muitas ideias ainda para pôr em prática. Eu não paro, cara, eu toco todo dia. Todo dia eu escuto um samba. Então, para mim, é triste. Quando chega o carnaval e não tem nada aqui, cara, é um sofrimento. Eu acredito na retomada. Acho que aos poucos, acredito que as 2 grandes escolas, os Bambas e o Embaixadores, são as escolas que estão vivas, elas são capazes de, no ano que vem, colocar a escola na rua, com toda a comunidade participando. A escola está viva. Precisa de 3 passos, 2 mãos,
apoiando para que o carnaval vá para a rua. E a escola está viva porque esses homens e mulheres estão lutando sozinhos para manter a história deles viva. A cultura material e imaterial e as tradições do gueto, da periferia, né? Eu acho que o carnaval precisa ser inserido aí. Aí é o espaço para o carnaval entrar, porque é lá que o carnaval de rua nasceu. Mas o carnaval de rua eu acho ainda que é uma brasa que precisa virar fogo. E aí depende muito da vontade política dos nossos governantes, num primeiro lugar. O poder público não faz cultura, mas ele precisa estimular e fomentar, senão... Bem, deixa eu te perguntar, você conhece a escola de samba Os Bambas aqui em Ribeirão? Conheço, porque eu já participei dos desfiles que acontecia lá na Mogiana, há muito tempo atrás. Você sabia que ela é a escola de samba mais antiga do Brasil? Não. Pois é, você acha que é importante dar essa informação? O que você acha de apoiar o samba aqui de Ribeirão? Com certeza, principalmente, eu acho que tem muito que divulgar, principalmente por se tratar de um movimento negro, tá ligado? E a nossa história sempre é invisibilizada em qualquer parte que seja da sociedade. E eu acho que nesse teor do samba, principalmente nesse momento agora, do carnaval, que a gente já não tem mais a verba que tinha para ter os desfiles, tá ligado? Eu acho muito importante trazer essas histórias, porque eu que sou do movimento e não conheço, eu fico até constrangido, tá ligado? De falar que eu não sabia que ela é a primeira do Brasil. Pode crer. Obrigada, cara. E eu vejo. E realmente é uma informação de que Bambas é uma das escolas mais antigas, mais velhas do Brasil. É uma informação que a gente propagou muito pouco, particularmente a gente propaga dentro da escola de samba. Mas fora, no universo, eu nunca ouvi falar de alguma campanha e até mesmo de algum interesse da mídia de sentar com a gente e falar, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Isso daí a gente sempre fez aquele trabalho mesmo de formiguinha. A gente chega nos lugares, aí a gente se apresenta e a gente fala, olha, somos de uma escola de samba, a data de fundação de 1927. Como? Isso daí aconteceu em São Paulo, quando a gente foi também, que o pessoal fica, ai, não acredito. Eu fui na Lava Pesca, acho que é a mais antiga de São Paulo. Nem eles acreditavam que no interior tinha uma escola de samba que já tinha, na época quando eu fui, a gente já estava com os 80 e poucos anos. Hoje a gente está com 96 ou 97 anos, né? Então eles não acreditavam. O Neném da Vila Matilde, tanto é que a gente conseguiu trazer a Neném da Vila Matilde para dentro da nossa quadra, que a gente foi com essa informação, eles ficaram, na época, muito felizes, vamos fazer um intercâmbio, a gente acabou conseguindo trazê-los para dentro da quadra dos Bambas, porque acho que é algo que a gente nunca trabalhou. A gente trabalha no nosso universo. E aí quando você fala assim, me admira muito, 2.000 pessoas dentro dos Bambas, é que a comunidade negra de Ribeirão Preto ela é grande, hein? Pode ser que ela não apareça aí, ela dá a impressão de que ela nem quase existe em Ribeirão. Mas se você for andar nas periferias, 90% da periferia é formada de negros. E eles gostam de samba. Eu acho que é importante, sim. É verdade que nós temos a mais antiga escola de samba do país? Como assim? E deixa eu falar, e a Mangueira? Nós não temos a mais antiga escola de samba, porque a escola de samba, em 1927, não existia. E não fomos nós que inventamos. Mas nós temos a mais antiga agremiação carnavalesca formalizada do país. Nasceu em 10 de março de 1927. Deixa falar. Hoje, União da Ilha. E Escola de Samba, Estação Primeira de Mangueira, Carioca, surgiram em 1928, as duas, um ano depois da existência dos Bambas. E aí se inventou a escola de samba quando as três já existiam. Mas, como agremiação carnavalesca formalizada, a escola de samba Bambas é a mais antiga
agremiação carnavalesca do Brasil e do estado de São Paulo, por consequência, e de Ribeirão Preto. Isso é inquestionável. Não há, até o momento, qualquer outro indício de que tenha sido diferente disto. E os bambas foram institucionalizados em 10 de março de 1927, mas eles já existiam há muitos anos como cordão carnavalesco, como movimento cultural carnavalesco anterior a isso. Tanto que nós temos fotos no arquivo da prefeitura do Teatro Carlos Gomes com uma placa na porta dizendo, dando a entender que ali era a sede dos bambas já institucionalizado, e ali era onde os bambas faziam apresentações e provavelmente ensaios em volta do teatro. Nós temos uma placa na porta do Teatro Carlos Gomes, e alguém fotografou na época com esses dizeres, né? Que é uma prova material, além de todas as informações históricas que a gente tem. E da própria criação dos bambas, nós temos a relação de todos os fundadores. É tudo muito interessante. Quando a gente vê isso, a gente fica muito feliz em ver isso. Canta a família Bambas, a riqueza dessa linda trajetória. Ribeirão Preto é Bambas, sua história é minha história. Oh, canta, canta a família Bambas. Seu santo adorava cantar essa música. Mas assim, para os nossos foliões, para o pessoal que sempre foi bambista de coração, de carteirinha, como a gente sempre fala, que acredite nessa nossa nova empreitada, acredite em nós. Bambas está aí, Bambas sempre foi e e vamos voltar muito mais fortalecidos se contarmos com a participação e a confiança de todos, principalmente da família Bambas. Que nasceu como cordão num bangalô, a rua Capitão Salomão. Família Manso e família Santos se reuniu. É a história dessa escola que é a mais velha do Brasil. Nosso carnaval, nossa águia vem voando. Voa, 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 águia, 75 anos. Juntando um carnaval com confete serpentina. Um palhaço e alecrim, pior e colombina. E agora, hoje essa grande festa, alegando o Ribeirão. E no som da bateria, embadando a evolução. Rica alegoria e as fantasias, que emoção. Os bambas na passarela, fica na multidão. Vem, meu povo, vem, vem, vem.